Olá, então estamos aqui para mais um evento, né, da Semana de Extensão Acadêmica da Faculdade de São Francisco de Assis, dando continuidade, então, às nossas palestras. Hoje temos aqui duas alunas que estão se formando, quase arquitetas, então, elas estão desenvolvendo o trabalho de conclusão de curso, e hoje, como o nosso tema é a mulher, né? A mulher, a inserção dessa mulher na sociedade, que nos parece ter um tema antiquado, mas não, ainda hoje, né, é difícil. Imagina para nós, arquitetos, estarmos inseridos num espaço, num ambiente que é extremamente masculino. Então, a gente precisa ter esse respeito, né? A gente precisa que eles compreendam que nós passamos por uma formação, né, que a gente tenha o conhecimento e esse respeito que nós precisamos enquanto mulheres é o mesmo respeito que a gente precisa em vários segmentos da sociedade. Então, hoje aqui nós vamos abordar dois deles, né? Então, a Lorenza e a Priscila, que vão nos falar um pouco para nós sobre o trabalho que elas desenvolveram, então, TCC1. Para todos que estão nos escutando, então, o que acontece? No curso de arquitetura da Faculdade de São Francisco de Assis e de outras também, não é só prerrogativa nossa, o TCC é dividido em dois momentos. O primeiro momento é a pesquisa, onde o aluno vai entender, né, o que ele vai projetar, o tema, os conceitos, para que depois possa desenvolver o projeto no TCC2. Então, hoje, as meninas vão falar sobre o trabalho, a pesquisa que elas desenvolveram no TCC1. Vou passar a palavra, então, para a Lorenza. Vou abrir aqui o trabalho que ela vai. Boa noite. Então, hoje a gente vai falar mais sobre um olhar para as mulheres, né, com relação à arquitetura. O tema do meu trabalho de conclusão de curso é uma casa-abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade, onde na monografia a gente faz toda a pesquisa sobre o contexto histórico dessa ascensão da mulher, né, na sociedade, sobre toda a linha do tempo dos direitos que a mulher adquiriu ao longo dos anos, né, principalmente com um enfoque aqui no Brasil. E como a gente tem a segunda etapa, onde é necessário desenvolver um projeto, então a gente precisa levantar todos os dados do terreno onde esse projeto seria implantado, né? É como se fosse realmente desenvolver e executar esse projeto. Então, a Casa Abrigo para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade, ela tem como objetivo acolher mulheres transgênero, mulheres cisgênero e mulheres homossexuais também. Então, o tema ele visa muito trazer sobre as lutas, né, das mulheres em relação à ascensão dela na sociedade. Então, mesmo com essas lutas cotidianas que a gente lida todos os dias, a situação das mulheres na sociedade ainda é muito árdua a mudança, né? Ela vai mudando, mas as conquistas são devagar, né? São mais morosas. Então, essas conquistas foram alcançadas principalmente no que diz respeito às relações trabalhistas, ao papel na política e principalmente com relação à liberdade sexual da mulher, porque desde muitos anos tem muito essa questão também ligada à religião, onde a mulher precisa ser recatada, onde a mulher precisa seguir um padrão de personalidade e acabar não sendo ela mesma, muitas vezes até por conta das roupas que ela utiliza, né? As diferenças salariais entre homens e mulheres ainda existem, é um tema bastante atual também, e hoje em dia, fazendo uma mediana, é em torno de 77% de diferença salarial para mesmos cargos, né? Mesmo as mulheres sendo altamente escolarizadas, muito mais preparadas do que os homens, muitas vezes assumindo os mesmos cargos, elas ainda são desvalorizadas, nós ainda somos muito desvalorizadas com relação ao nosso trabalho na arquitetura, na construção civil principalmente, a gente ainda sofre com temas de extremamente machistas, questões de gênero, e isso é uma luta diária que a gente vem destruindo, né, esse pensamento de machismo estrutural. Então, essas diferenças entre os homens e as mulheres, elas se dão há muitos anos, né, desde o século XX, do século XIX até atualmente no século XXI. Pode passar.
Então, aqui eu apresento para vocês uma linha do tempo dos direitos das mulheres no Brasil, né? Um pouco reduzida, mas com temas bastante atuais ainda, né? A gente pode ver que são poucos anos de diferença com a relação que a gente vive hoje, né? Então, apenas 1932 que nós conquistamos o direito ao voto. Hoje em dia, as mulheres estão mais ativas na política, estão mais ativas em diversos movimentos sociais, mas apenas em 1932 que a gente conquistou esse direito. Em 1977 foi aprovada a lei de divórcio, então até então, com a questão religiosa, as mulheres não poderiam se separar, né? Elas eram extremamente vinculadas aos seus parceiros, aos seus esposos, e não tinham poder próprio, né, de escolha. Em 1985 foi criada a primeira delegacia da mulher, onde já começavam a perceber essa necessidade de um olhar diferenciado para a mulher. E apenas em 1988, então pensem bem, faz aí em torno de 30 anos, que a Constituição passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Antes disso, nós éramos como se fôssemos subordinadas aos nossos maridos, né? Tanto que em alguns países, para a mulher poder viajar, ela precisava de autorização do seu esposo. Em 2002 apenas, a falta de virgindade foi o motivo, não é mais um motivo para ser anulado o casamento. E em 2006, apenas em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha, que hoje é uma das mais importantes, né, para a mulher poder ter essa proteção em relação às agressões. Em 2015 é aprovada a Lei de Feminicídio. Então, tudo aí muito atual ainda, né? A violência doméstica, infelizmente, ainda é um cotidiano, né? É uma realidade para muitas mulheres, sendo elas independentes financeiramente de seus esposos ou não. Então, a gente tem um dado muito agravante, que é a cada 35 mulheres, a cada minuto, 35 mulheres são agredidas física ou verbalmente no Brasil. Então, durante esse pequeno tempo que eu estou aqui falando com vocês, a gente teve mais de 35 mulheres que foram agredidas, né, no Brasil. A cada 10 minutos é registrado um caso de estupro e a cada 7 horas um caso de feminicídio. E nem todos esses casos são noticiados. Estes são os dados apenas que a gente tem que foram notificados. Então, eu queria trazer para vocês aqui como a arquitetura pode influenciar na vida das mulheres, principalmente dessas que sofrem de agressão física. Quando uma mulher sofre uma agressão física, principalmente de seu parceiro, né? Porque os maiores casos, a maior incidência é por parte de seus parceiros, esposos ou maridos, né? Ou por parte de familiares, pais, irmãos. Então, tem vários motivos que ocasionam essa violência. Pode ser uma violência de gênero meramente, pode ser uma violência física, uma violência verbal, mas essa mulher, todos esses quesitos, ela se enquadra como uma violência, né? Então, a arquitetura poderia promover uma segurança maior para essas mulheres através do desenvolvimento de políticas públicas. Hoje em dia, ainda estamos caminhando muito morosamente na questão das políticas públicas para a proteção das mulheres. Hoje nós temos o programa da Casa da Mulher Brasileira, onde conta com um programa de casa-abrigo e centros de referência aliados aos CRAS da cidade, onde as assistentes sociais auxiliam essas mulheres, mas ainda não são todas as cidades do Brasil que são agraciadas com estes programas, né? Aqui em Porto Alegre nós estamos numa capital e mesmo sendo uma capital a gente só tem uma casa-abrigo com infraestrutura muito precária para acolher essas mulheres. E essa casa-abrigo, ela não é uma iniciativa governamental, ela é uma ocupação de um movimento social. Então, com essa opção de desenvolver esse tema no meu trabalho de conclusão, eu quis abrir os olhos para a sociedade de como a gente necessita de mais casas-abrigos, de mais centros de referência, de mais delegacias para a mulher e de cada vez mais conseguir fazer com que as edificações promovam programas para que essas mulheres se reintegrem à sociedade. Então, justamente a falta de espaços edificados onde essas mulheres podem encontrar um acolhimento, ter acesso a uma política de saúde, como um atendimento a uma psicóloga, um psiquiatra,
ter uma consulta com um assistente social, ser medicada, porque muitas vezes essas mulheres são machucadas, né, são violentadas, elas precisam ter um espaço seguro para fazer o seu depoimento. Então, elas precisam ter uma rede de apoio, que muitas vezes elas não encontram na sua família, porque muitas vezes a família bate muito naquela tecla de você não tem que se separar, você tem uma família, olha quanto tempo vocês estão juntos. E isso acaba dificultando o processo dessa mulher se desvencilhar desse cenário de agressão. Então, se a gente tivesse esses edifícios públicos que promovessem essa integração da mulher poder se capacitar, poder ter acesso a um curso profissionalizante, muitas dessas mulheres que sofrem agressão e retornam aos seus lares, elas não são mulheres escolarizadas, não são mulheres que são independentes financeiramente. Então, além da dependência emocional, elas são dependentes financeiramente dos seus maridos. Então, elas pensam, né, na maioria dos casos, como é que eu vou sair da minha casa? Eu vou deixar tudo para trás, eu não tenho dinheiro, não tenho como me manter fora daqui, não tenho para onde ir. Então, se a gente conseguir reingressar essas mulheres na sociedade através de programas que acolham elas, né, faz um programa de formação para essa mulher, ela se profissionaliza, ela sai de lá já com um emprego, o Senac, o SESI, tem muitas dessas políticas, né, de fazer cursos e já colocar o pessoal no mercado de trabalho. Então, a gente tem demanda para isso e tem como fazer uma parceria público-privada, porém precisamos de diretrizes, né? Principalmente diretrizes arquitetônicas para que a gente possa desenvolver esse projeto, porque hoje a gente pega os editais de contratação para o desenvolvimento de uma casa-abrigo e a gente não tem noção de qual é a área que essas mulheres precisam, por exemplo, quantos banheiros elas precisam para tomar um banho numa casa-abrigo, qual é a área de dormitório, qual é a área de convivência. Então é tudo muito no escuro. A gente não projeta para o usuário, a gente projeta para um papel que diz que tem que acolher 120 pessoas. E dentro desse acolhimento, tu não tem o mínimo, né, básico. Como, por exemplo, bom, vou comprar uma casa, o mínimo básico que eu preciso é um quarto, uma sala, um banheiro e ponto. Isso com as casas-abrigo a gente não tem. Então se torna muito complicado, né, para a gente desenvolver um projeto voltado para essas necessidades. Então, eu queria trazer aqui para vocês, brevemente, de que essas mulheres, para elas se reintegrarem à sociedade e também para elas se libertarem do agressor, elas precisam ter direito de ter uma moradia adequada. Isso já é um direito, né? Morar é um direito de todos nós. E a arquitetura nos proporciona isso com uma maneira de nos abrigar, né? Sem ser o sentido literal da coisa, mas nos abrigar, nos manter seguros. Então, é muito importante que a gente lembre sempre que a moradia adequada é reconhecida como um direito humano. Em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso foi regulamentado. Então, não é somente um viés poético, né, de que morar é um direito. Isso é uma realidade. Então, tornando um direito universal aceito e aplicável em todas as partes do mundo. Então, isso é muito sério, né, pessoal? Porque essa mulher precisa ter essa certeza de que ela vai ter um local para ela morar. Muitas vezes ela tem um filho ou mais de um filho e ela precisa levar essas crianças também para um local onde ela esteja em segurança. Essas casas-abrigo, elas são com locais sigilosos, né, diferentes do centro de referência. Então, os endereços não são divulgados, são locais discretos e elas contam com todo um apoio de profissionais. Então, é muito importante que a gente sempre se lembre de qual é a função desse edifício, né? Hoje em dia, em todas as cidades, a gente tem muitos espaços vazios, muitos espaços não edificados que poderiam acolher esses projetos e muitos espaços edificados que estão subutilizados, que estão abandonados, que não foram completadas as obras. Então, locais para implantar esses edifícios públicos a gente teria. A gente só precisa conscientizar cada vez mais a população de que eles são necessários e lutar por esses direitos, né? Enquanto a gente ainda tiver casos próximos e a gente utilizar aquela frase bastante corriqueira, né, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, enquanto a gente mantiver esse pensamento, a gente não vai conseguir trazer essa mulher para o protagonismo dela e conseguir se libertar dessa situação de violência, né?
Então, seria isso do meu TCC, bastante breve, né, para dizer para vocês aqui um apanhado geral e como eu fiz esse link da arquitetura com essa questão social, mas também para conscientizar a todos, né, e a todas, de que é uma luta que é constante, ela deve ser constante, ela é passinho por vez, mas que ela vai frutificar se a gente não deixar de tocar neste assunto. Aqui eu trago um pouco do desenvolvimento da prancha síntese que eu apresentei. Como a gente ainda está em desenvolvimento do TCC 2, aqui a gente faz um pequeno apanhado geral, mostrando o terreno que é escolhido, mostrando a localização onde esse projeto vai ser implantado e as análises, né, mais voltadas para a arquitetura, onde a gente traz mapas de usos, vegetações, todo o apanhado que a gente precisa de informações para implementar o projeto mesmo, né? Trazemos aqui quadro de áreas, tudo isso que eu desenvolvi com base nos estudos que eu fiz, né? Com base nos estudos de bibliografias e com base também em entrevistas com assistentes sociais que lidam diretamente com essas mulheres e que já conhecem mais a vivência e a necessidade do que seria próprio para essas casas-abrigo, né? Então, quando a gente apresenta a primeira etapa do TCC, a gente apresenta em forma de artigo, com todas as informações de forma mais técnica, mais científica, e para a segunda etapa a gente já nicha mais para a parte de arquitetura mesmo, em prancha, né, com essa diagramação toda bonita, né, toda mais visual. E uma das coisas que eu queria trazer para vocês, de que como tudo está linkado, é que no meu projeto eu proponho utilizar uma edificação, desutilizar o terreno dela, né? Então, tirar tudo que tem no terreno existente, mas nesse terreno era alocado um antigo prostíbulo, muito conhecido aqui em Porto Alegre. Então, é a gente dar um novo significado para o local, porque ele acaba se tornando um ponto de referência, né? Principalmente entre homens, né? Ah, eu vou lá no Labarca, lá na rua do Labarca. E a gente trazendo um edifício novo, com um significado novo para esse local, a gente vai aos poucos extinguindo essa cultura, né? Aos poucos tirando esse machismo tão enraizado e trazendo um protagonismo e um novo significado através da arquitetura. Seria isso. Obrigada, então, Lorena. Obrigada. É interessante, né, chegar a falar aqui no final, eu ia colocar, né, então, o projeto vai ser desenvolvido, está sendo desenvolvido agora no CP2, é um projeto, ele vai ser aqui para Porto Alegre, né, então a Lorenza já situou, né, os colegas. Então, vamos passar aqui agora para a Priscila. A Priscila, então, também, né, no TCC dela, teve um olhar, né, para mulheres. Então, por isso, né, estão as duas aqui hoje. A Priscila, então, vai falar sobre o Centro Esportivo Feminino. Justificar por quê, né, da construção de um Centro Esportivo Feminino. Boa noite. Vou começar justificando o porquê da escolha desse tema, né? Para começar, foi em questão de vivências pessoais que eu tive, por sempre jogar futebol, participar de competições e em locais onde não tinha uma infraestrutura adequada para receber as mulheres. Também incentivar a prática do esporte profissional como lazer, incentivar a iniciativa infantil ao esporte profissional, que ainda é básico. E normalmente a gente vê muito para o esporte masculino e infantil, não tanto para o feminino, e quando tem feminino é misto. Espaço amplo e seguro para a prática de esporte, infraestrutura adequada, com banheiros e vestiários, que é uma das necessidades mais que a gente mais vê em questão dos locais para a prática de esporte. Possibilitar o reconhecimento também feminino no esporte e colocar a mulher em posição de destaque. No desenvolvimento da pesquisa, foi desenvolvido em dois viés. O que acontece? É entender a importância da prática esportiva e para conseguir entender como a mulher hoje no esporte foi desenvolvendo a história dela, relacionando ela com o esporte masculino e o esporte feminino. Então, em questão da prática esportiva para a saúde, ela envolve três ideias, que é o esporte para a saúde do corpo, a saúde mental e a saúde, o impacto social que isso gera. Então, as pessoas, ultimamente, em pesquisas que estão todas também no desenvolvimento do trabalho,
mostra que as pessoas continuam sedentárias e elas só saem da cadeira para se movimentar a hora que a saúde começa a gritar, onde normalmente problemas cardiovasculares começam a aparecer. Então, as pessoas começam a se movimentar e isso melhora a saúde física. Com isso, vem a parte a saúde mental também, onde na prática de esporte ela libera hormônios e neurotransmissores que elas facilitam no desenvolvimento pessoal também, que são hormônios que ditos também como o hormônio da felicidade, que trazem sensações para o corpo de felicidade, relaxamento, também questão de empoderamento e força. Então, essas questões da saúde mental que o esporte produz, ela vai impactar lá no social, onde a gente consegue entender quando a gente vai praticar um esporte coletivo e também, principalmente, na questão das crianças, onde as crianças já começam a entender o esporte coletivo, o individual, e é nessa fase a parte mais importante, onde a gente vai desmistificar a questão de idealizar o gênero do esporte, que não existe. O tema, então, se dá também em questão de como hoje o esporte feminino é visto na mídia. Então, apenas 4% de todo o conteúdo vinculado na TV, rádio, propagandas é destinado ao público de esportes femininos. Então, aqui eu trago algumas imagens que, no decorrer do processo, em artigos que eu li para poder trazer, em alguns livros, que foram imagens que mais me impactaram, que são imagens atuais, mas também dos anos 50, 40, que trazem informações de como era visto o esporte e a mulher inserida no esporte. Então, já indo para a questão de relacionar como se dá o esporte masculino e o esporte feminino no desenvolvimento, eu fui lá atrás para conseguir entender por que ainda hoje não existe um desenvolvimento tão abrangente para o esporte feminino. Então, lá nos primeiros Jogos Olímpicos, quando era promovido em questão de aproximar os povos e em benefício da paz, as mulheres eram proibidas de entrar, de participar. Houve épocas que elas eram proibidas principalmente de assistir, porque elas eram consideradas que elas iam denegrir um espaço que era para honras masculinas. Então, depois de algum tempo, elas foram liberadas a poder assistir e eram apenas nas arquibancadas, onde era a questão da sociedade com questão financeira, que elas iam até para arranjar um casamento, para conhecer outras pessoas, e elas não podiam, por ser mulheres, torcer, não podiam gritar, se emocionar com o jogo. Então, o termo torcer, ela vem das mulheres que, quando iam para as arquibancadas, levavam um lencinho e elas ficavam torcendo ele para não exaltar o que elas estavam sentindo. Então, por isso, hoje, o termo que todo mundo conhece de torcedor cabe às mulheres. Trago também aqui a Mel Pomene, que é a primeira mulher a participar dos Jogos Olímpicos. Esse nome é dado, que é a deusa grega da tragédia. Que ela foi a primeira mulher a participar de forma informal, que ela teve que correr do lado de fora do estádio para poder fazer. Ela não foi reconhecido o prêmio dela e o tempo que ela percorreu foi ainda melhor do que muitos homens que participaram lá de maneira mais que tinham atendimento para eles. Em 1928, essa falta, eles tiveram, o Brasil participou, mas teve uma falta de incentivo e eles tiveram que não puderam participar das Olimpíadas. Em 1932 foi a primeira participação de uma brasileira nos Jogos Olímpicos e foi com a Maria Lenk, com apenas 17 anos. Hoje em dia já tem até um centro esportivo de natação que leva o nome dela em homenagem a essa nadadora. Nesse momento ela não chegou a ganhar nenhum prêmio, mas foi a primeira brasileira a competir nos Jogos Olímpicos. Também tem as questões das restrições da mulher no esporte. Nas questões da sociedade, uma sociedade conservadora, natureza frágil, masculinização feminina, perder sua funcionalidade natural de procriar, de ser mulher, mãe de família, a valorização social da mulher, onde elas começam a atuar
no mercado de trabalho, de ter uma função em cargos mais eficazes, e também a incorporação em espaços masculinos, onde as mulheres começam a frequentar bares, a beber, fumar, coisas que normalmente eram questões que os homens poderiam fazer. Isso chamou a atenção dos governantes na época, que começaram a entender que as mulheres tendo esse comportamento masculino, elas iam perder suas funcionalidades naturais. E daí foi que entraram, e assinado por então presidente na época de Getúlio Vargas, que sancionou uma lei em 1941, que agora, em título de curiosidade, em julho vai começar a Copa Feminina. Então tá vindo algumas propagandas já de algumas empresas, e uma das propagandas de bebida alcoólica, ela traz a lei e começa a citar que as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Então, a mulher, por ser um sexo frágil, ela não podia praticar esporte. Então, também da questão dessa barreira, do preconceito das mulheres não conseguirem praticar esporte em função do seu corpo e da sua feminilidade, aí eu trago também um questionamento de, imagina a seguinte situação, que tá no estádio, ou tu tá vendo um jogo e acontece uma questão, um jogo de futebol, e que acontece alguma coisa que desagrada ao público. E é comum a gente ver essas frases que estão na apresentação serem ditas. E isso, no decorrer de todo o processo do estudo, foi um questionamento que foi sendo levantado e foi batendo muito mais. Pode passar. Que é a questão de repente, será que a participação da mulher no ambiente esportivo não seja apenas a preocupação de masculinizar essas mulheres, mas sim de a feminização do homem? O medo de que as mulheres, não é só o medo de que as mulheres vão se tornar mais masculinas, mas que ela inserida no ambiente masculino está tornando aqueles homens mais femininos. Então, foi um questionamento que foi levantado o tempo todo durante o decorrer de toda a pesquisa do trabalho de conclusão. Também trago essa imagem breve, assim, e no Pernambuco foi feita uma pesquisa com um time feminino, onde elas, para entender como é que funcionava a questão do preconceito com as adolescentes e crianças que queriam praticar esportes e como que elas eram vistas, e pediram para relatar casos de como que elas se sentiam quando elas praticavam esportes. E é muito forte ver uma menina dizer que só pelo fato de que ela praticava esporte, ela sofria uma homofobia, porque ela já era condicionada que ela ia gostar de mulher. E isso fazia também com que muitas meninas deixaram de jogar futebol, de jogar vôlei, de fazer esportes que normalmente eram considerados mais abruptos e masculinizavam as mulheres só por causa das ofensas, das brincadeiras de mau gosto, mas que pejorizavam, né? Então, hoje ainda tem muito preconceito, mas já vem mudando em alguns fatores, e o que ainda permite que essa disparidade do esporte feminino aconteça são os veículos de imprensa que não dão a devida atenção feminina para o esporte, quando tem essa reportagem onde elas dão duplo sentido para uma matéria, mostrando como é que elas foram em campo, que subestimam a capacidade técnica, superficializam as jogadoras, onde mostram que comentários onde os shorts têm que ser mais curto, onde existem em alguns campeonatos que o uniforme que é usado para o masculino é uma camiseta, um short comprido, e para as meninas é uma camiseta, uma regata e um biquíni muito curto. Então, e é proibido na lei dos esportes que o uniforme feminino mude. Então, ainda essa supersexualização que as mulheres vão levar o público para o estádio pelo seu corpo ainda existe. Também enaltecem erros e as falhas quando demonstram no jornal ou em redes sociais os erros, assim como acontecem no masculino, mas ficam enaltecendo e fazendo piadas, questionam investimentos que deveriam de estar sendo investido no futebol feminino, no vôlei feminino, em outros esportes, e que deveriam ser melhor aplicados no masculino.
menosprezam, invalidam todas essas lutas das mulheres. Aí eu trago 9 mulheres que foram muito importantes, são muito importantes para o esporte feminino. Algumas elas são conhecidas, outras nem tanto, como é o caso da Raíssa, que é a jovem a ganhar um prêmio em Olimpíadas, né? A Hortência, que ela foi a primeira atleta de basquete a entrar no hall da fama do basquete internacional e a maior cestinha mundial. Também tem a Aida dos Santos, que ela foi a primeira mulher a competir uma final de atletismo. A Lea Campos, que foi a primeira árbitra internacional de futebol. Então, são mulheres que participam, que fizeram história, algumas são conhecidas, outras nem tanto, mas elas têm um ponto fundamental para o desenvolvimento do esporte feminino, principalmente no Brasil. Então, toda essa pesquisa foi importante para desenvolver a ideia de que para que essas mulheres pudessem ter um espaço para praticar esporte de maneira segura, eficaz, que pudesse, sem sofrer qualquer tipo de preconceito, abuso psicológico, moral, enfim, foi identificada a necessidade de procurar um terreno que pudesse atender várias mulheres de vários públicos. A ideia de tirar hoje o terreno que está sendo desenvolvido, o trabalho de conclusão, ele é localizado na Avenida Cis Brasil, na zona norte de Porto Alegre, e a ideia de tirar do centro é porque próximo ao centro hoje a gente tem fácil acesso à PUC, que é um complexo bem completo em questão para atender o público feminino, masculino. A Sojipa, o Grêmio Náutico União, tem as praças e parques que estão mais localizadas ao centro, que tem uma infraestrutura com quadras para receber. Então, a ideia é trazer mais para a parte norte, e eu trago ali também a demonstração do trevo da BR-190, que é onde elas vão conseguir receber o público de outras cidades que são próximas aqui, que elas fazem divisa com Cachoeirinha, Gravataí, Guaíba, e também em outras cidades, fora do nosso perímetro aqui. Como estudo de caso que a gente tem que trazer para começar a desenvolver a ideia de como a gente vai iniciar o projeto. Inicial, eu trago 3 estudos de caso, que é o Parque Esportivo da PUC, o Ginásio de Esportes do Colégio São Luís, em São Paulo, e a revitalização da usina energética de Belmont College, nos Estados Unidos. Pode passar. Foi mais aprofundado o estudo de caso na PUC em questão do seu programa de necessidades, principalmente onde não existe distinção dos vestiários, banheiros, também porque vão atender todos os públicos. Então, não existe distinção onde tu vai entrar lá e um vestiário feminino vai ser menor ou não vai ter um atendimento em questão de higiene e segurança. Então, é basicamente questão do projeto, do programa de necessidades que a PUC hoje oferece. E está próxima aqui até para poder visitar e entender melhor. Com esse programa de necessidades, que foi estudado em cima da PUC, foi desenvolvido o programa de necessidades também do Centro Esportivo Feminino. Que a ideia é trazer os vestiários do mesmo tamanho, tanto masculino como feminino, e banheiros individuais. O que acontece? A ideia não é uma segregação, não é excluir o público masculino ou qualquer outro, só mulheres entram. A ideia é pensar, neste momento, voltado para as mulheres, coisa que hoje é uma carência em questão de esporte. Então, é para receber público feminino, masculino, entre outros. Tanto que a ideia também é o dos banheiro individual, para aquela pessoa que não vai se sentir confortável em entrar num banheiro masculino ou feminino. Então, ela vai poder ir praticar o esporte sem se sentir agredida nesse ponto. Também são as salas de lutas, que é para a introdução das lutas marciais e como judô, jiu-jitsu, para a questão infantil. Salas de dança. Vai ter também uma arquibancada em madeira na parte externa, que é para receber palestras, uma área mais de convívio. Também vai ter uma piscina semiolímpica
coberta. E a questão de trazer o projeto em si, tornar ele uma identidade feminina, a gente não pode trabalhar com cores, não existem cores masculinas e femininas, então não tem como trazer esse contexto e trazer, que a ideia hoje ainda existe, que é tudo rosa, não tem como trazer um projeto todo rosa e dizer que é feminino, porque cores não tem gênero. Então a ideia é trazer fotos, imagens e grafites e uma arte urbana mesmo, trazendo em evidência, assim como nessa imagem que é a Raíssa Leal, que é a skatista brasileira, trazer imagens durante o percurso em paredes, em alguns monumentos do complexo, mostrando e evidenciando essas mulheres que são tão importantes para o esporte e contribuíram para o desenvolvimento. E daí, já complementando o desenvolvimento, trago também a questão dos materiais que serão usados. Essa parte também foi desenvolvida para a apresentação final do TCC1, onde a gente vai apresentar a ideia para a introdução já do TCC2, né, que é o desenvolvimento do projeto, no caso arquitetônico. Então, né, nesse projeto eu vou trazer a vegetação, uso do aço, madeira, para trazer também um conforto, o concreto, que vai trazer uma robustez, o vidro, questão de conforto acústico e luminoso, e as cores, que é a questão das imagens, né, dos desenhos que vão ser inseridos no projeto. Então, ali eu trago também um volume inicial, que foi o primeiro que foi desenvolvido, e depois alguns esquemas de setorização, que a ideia, que nem demonstrando no volume ali, ele está lá no fundo, e depois ele é puxado mais para o meio, para até não ter um trânsito, né? Tu não precisar percorrer a parte da edificação em si, e ainda ter quadras atrás com o espaço para lazer, churrasqueira e vestiários também. E a questão, por enquanto é isso, agora a gente está desenvolvendo a questão arquitetônica mesmo, para mostrar todas as ideias e os conceitos que a gente desenvolveu no projeto 1. Obrigada, então, meninas. Deixa eu pegar aqui, então. Não quero... Então, obrigada, né, pela presença de vocês. Eu acho que essa nossa conversa é bem importante, né, para vocês perceberem quanto é necessário pesquisar, né, entender o que se vai projetar, para depois começar a sentar para projetar. Então, não é, né, aquela ideia de que vamos sentar e vai brotar algum projeto na nossa cabeça. Antes de um projeto, né, tem muita pesquisa, muito entendimento do assunto para poder começar a pensar. E as meninas nos trouxeram aqui, então, 2 temas muito atuais, né, muito importantes, né, para que a gente possa ter uma sociedade, né, mais integrada, né, mais feliz. Né. Nesse momento, então, a gente não tem, né, como abrir para perguntas, mas a gente fica à disposição para quem quiser, né, aqui no curso de arquitetura, eu posso encaminhar o contato das meninas, e a gente pode desenvolver, né, um pouco mais, algum debate, alguma conversa, né, em algum outro momento. Vamos aguardar, então, o resultado do TCC2 e, quem sabe, voltamos aqui num outro momento apresentando o projeto, né? Que hoje não era a ideia, não era essa, era só, né, trazer o assunto, trazer para o debate o assunto, que é importante, né? Que se fale, né? Acho que quanto mais se falar, mais se conversar sobre o assunto, mais ele se torna, né, acessível, ele se torna atual e as coisas vão mudando, né? Que bom se nós tivéssemos realmente, né, esses projetos, né, pudessem ser executados, né? Seria... O importante, enquanto a gente está desenvolvendo, é que surgem inúmeros porquês. E quanto mais porquês vão surgindo durante o desenvolvimento do projeto, é onde a gente dá mais força para querer ter respostas para todos esses porquês. Existem muitos, inúmeros, assim como o da Lorenza, que ainda não tem resposta desses porquês. Então, acho que essa etapa do TCC1 é muito importante, até para tu ter um gás para poder projetar o 2 e ver e ter esse objetivo maior, assim,
do que tu tá, por quê? O porquê que tu tá fazendo aquilo. E aí eu acho importante o relato, porque a gente vê que as normas, né, tipo, as normas existem, o material existe, né, para arquitetura, mas é muito mais do que isso, né? O espaço vai além, né, do tijolo, né? Vai além do reboco, além da escada, né? Além da cor. Então tem todo um contexto que é por isso que nós estamos aqui como arquitetos, né? O contexto para que pensar aquele espaço para aquelas pessoas. Então o nosso principal objetivo, na verdade, são as pessoas. Né? Hoje são as mulheres aqui na nossa conversa. Né? Então, ontem nós conversamos sobre a inclusão, sobre crianças com transtorno de autismo, né? O espectro autista. Então, quantas pessoas, né? Quantos indivíduos nós temos e nós temos que pensar, projetar para todos, que é o mais importante. E o mais importante é a gente desvincular aquela ideia de que o projeto de arquitetura, que o arquiteto só tem função de fazer projetos bonitos, né? De tornar os ambientes bonitos. E, na verdade, não. A gente tem que tornar os ambientes funcionais e atender ao usuário, né? O arquiteto tem um papel muito importante na sociedade e precisa ser muito mais difundido o papel de que o arquiteto ele tem que dominar vários assuntos, dominar várias teorias e entender para quem que ele está projetando. Porque muitas vezes a minha realidade pode ser diferente da realidade da pessoa que eu estou projetando. Então, isso precisa ficar bem claro, né? Para que a gente possa ter cada vez mais espaço de expor o arquiteto como um profissional, uma figura extremamente importante e um facilitador para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, tá, muito obrigada, então. Vamos terminar. Até mais.